Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos continuar as nossas aulas, né, falando aí a respeito de gravitação, né, de astronomia. Hoje eu vou falar da gravitação universal. Não sei se vocês já ouviram aquela história, né, de que Newton estava embaixo de uma macieira, pensando na queda dos corpos, quando de repente uma maçã caiu em sua cabeça e ele começou a pensar: se a Terra atrai os objetos que estão próximo à sua superfície, por que, que os outros corpos celestes não têm essa mesma força de atração gravitacional? Então, não se sabe se é uma lenda ou se realmente isso daí aconteceu, mas o fato é que essa história ela tem uma importância histórica e uma importância didática muito grande. Por quê? Porque a partir daí o Newton relacionou que a mesma força que fazia com que a maçã caísse, né, fosse atraída pela Terra, é a mesma força que faz a Terra atrair a Lua, por exemplo, ou o Sol atrair a Terra. Então, essa força é a força gravitacional, tá certo? Então, ó, para você ter a força gravitacional, você tem dois corpos que eles estão atraídos. Isso daqui é ação e reação, tá, gente? Eu percebo aqui com um sinal, né? Força F menos F, tá? Então você tem uma ação e uma reação. Essas forças elas têm direção igual, mas sentido oposto, tá certo? Então a mesma força que o corpo M1 faz no corpo M2 é a mesma força que o corpo M2 faz no corpo M1. E nós podemos determinar essa força de acordo com. Ela é proporcional ao produto das massas desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá certo? Essa daqui é a força gravitacional. E uma coisa interessante, tá, gente? Força gravitacional, ela atua. Se eu falar aqui, ó, essas duas canetas, tem uma força gravitacional atuando entre elas? Tem, tá, gente? Basta o corpo ter uma massa que a gente tem uma força gravitacional. Só que é lógico, tá, gente? Como essas canetas elas têm uma massa muito pequena, então essa força gravitacional também vai ser muito pequena, não vai ser sentida a ponto de uma caneta ser atraída e grudar na outra, tá certo? Então, ó, essa massa é a massa dos dois corpos envolvidos e o d a distância ao quadrado. Pessoal, para essa força sair em newtons, eu tenho que utilizar essas unidades todas no sistema internacional. E um outro detalhe importante, tá, gente? Esse G é a constante de gravitação universal. Ela tem esse valor aqui no sistema internacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? E a unidade, se vocês isolarem aqui, tá, gente? Ó, metros ao quadrado por quilo ao quadrado, tá bom? Pessoal, então, ó, todo o corpo ele cria ao seu redor o que nós chamamos de um campo gravitacional. Então, se esse corpo ele tem uma determinada massa, ele vai criar um campo gravitacional ao seu redor e qualquer corpo que se aproxime desse campo gravitacional vai receber a atuação de uma força, tá certo? Então, vamos supor que aqui nós temos aqui o planeta Terra, nós temos um pequeno corpo aí que está próximo ao planeta. Esse corpo ele vai ser atraído com uma força que seria igual ao seu peso. Se a gente pegar, tá, gente, a fórmula da força de atração gravitacional e falar que essa força ela vai ser igual ao peso, o que vai acontecer? Substitui aqui, G, massa, eu vou colocar um M maiúsculo, tá, gente, para indicar a massa maior, ou seja, a massa da Terra, vezes um M minúsculo,
que seria a massa do corpo, dividido pelo quadrado da distância, e o peso seria a massa do corpo vezes a gravidade. Então percebam que essa massa ela vai cancelar. Então dá para a gente determinar a gravidade que vai atuar nesse corpo com essa fórmula aqui. Ó. G é a constante de gravitação universal vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. Tá certo? Se a gente considerar, tá, gente, se você quiser determinar a gravidade aqui da Terra, dá para a gente calcular exatamente com essa fórmula aqui. E aí o que vai acontecer? Ó? Você substitui o valor do G, da constante de gravitação universal. Você coloca a massa da Terra. Massa da Terra, pessoal, ela vale 6 vezes 10 elevado a 24 quilos. Tá certo? Dividido pela distância, ou seja, no caso, a distância para você pegar um ponto da gravidade aqui na superfície da Terra, então a distância vai ser o raio da Terra. Qual que é o raio da Terra? 6.400 quilômetros, ou 6,4 milhões de metros. Vou colocar milhões dessa maneira e vou colocar ao quadrado aqui. Certo? Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar aí no valor 9,8. Certo? Que é a gravidade que vocês sabem que muitas vezes no exercício eles arredondam para 10, tá? Newtons por quilo ou metros por segundo ao quadrado aí, tá bom? Pessoal, aqui nós temos um gráfico. Então a gravidade ela vai sendo diretamente proporcional aqui até a superfície. A partir da superfície a gente tem uma outra função. Então ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá certo? Então, ou seja, a distância dobra, a gravidade vai ficar 1/4. A distância triplica, a gravidade vai ficar 1/9. E assim por diante. Tá certo? Aqui tem valores aqui de gravidade com altitude, tá, gente? Só alguns valores aqui para vocês. Então, ó, numa altitude 0, ou seja, você pegar aí o nível da praia, né? 9,8. Se você subir 1.000 metros, ó, diminui um pouquinho, diminui 3 milésimos, tá? 16.000 metros, 9,7. Ou seja, pessoal, desculpem, ó, 16.000 metros, nós já estamos falando de pontos fora da Terra, tá, gente? Por quê? Porque o Everest seria o monte mais alto e ele tem 8.800 metros, né? Então, quando eu estou falando aí de 16.000 metros, eu já estou falando de um ponto fora da Terra, tá certo? 100.000 metros, 9,5 e assim por diante, tá bom? Pessoal, um exercício aqui para vocês. Vamos dizer que em uma competição de salto em distância, um comentarista diz que devido à altitude em que ela está acontecendo, as pessoas ficam mais leves e têm, portanto, melhor desempenho. Em que altitude o peso de uma pessoa ficaria reduzido a 10%? Vocês já viram que para ficar a redução, tá, gente, acontece com valores de altitude muito altos, tá? Mas, enfim, vamos determinar aí esse valor, tá? Então, ó, nós podemos fazer assim, letra A, G dividido por G0, tá? Vai ser aí Gm dividido por D ao quadrado. Pessoal, esse D ao quadrado
vai dar um valor aí, gente, ó, uma altitude muito grande, tá? Então eu vou colocar aqui no lugar do D, R mais H, tá certo? Por quê? Porque esse ponto, gente, ele vai ser um ponto bem afastado da Terra, certo? Então eu vou considerar aqui uma altura H, raio da Terra R, então essa distância aqui vai ser R mais H. Tá certo? Pessoal, o G0, no caso, seria, eu vou dividir aqui por G0, tá, gente? Então vai ficar vezes, vamos dizer que eu estava dividindo, tá, gente? Eu já vou fazer a inversão aqui da fração, tá? Então vai ficar vezes R ao quadrado dividido por GM, tá ok? Então eu estou considerando uma gravidade nesse ponto e a gravidade na superfície da Terra, tá certo? Eu estou dividindo um pelo outro aí, certo? Só que aí eu já inverti a fração, ficou dessa maneira. Cancelo o GM. Então nós temos o quê? Como ele está falando que a gravidade vai ficar reduzido a 10%, então, ou seja, eu teria 90% aí do valor da gravidade. Então, 90% seria 0,9 G0. Tá? Eu estou reduzindo 10% aí. Tá certo? O que ficou aqui em cima? O valor do raio ao quadrado. Então, são 6.400 quilômetros. Aqui eu não vou transformar, tá, gente? Porque se eu transformar, vai acabar, a minha transformação acaba cancelando, tá? Então eu vou deixar em quilômetros realmente, tá? R mais H. O H é o que eu estou querendo descobrir, né, gente? Então eu vou deixar apenas os 6.400 mais H. Certo? Aqui o G0 eu posso cancelar. Então, o que vai dar isso daí? Passando aqui, multiplicando, tá, gente? Então, vai ficar 6.400 mais H ao quadrado. Eu vou pegar esse 0,9 e vou passar dividindo aqui. Vai ficar 6.400 ao quadrado dividido por 0,9. Tá certo? Pessoal, esse valor aqui, já determinando, vai dar 45,51. Então eu vou ter que tirar a raiz quadrada desse valor aí. Então vai ficar 6.400 mais H, vai ficar a raiz quadrada de 45,51 vezes 10 elevado à sexta, tá? Resultado dessa conta aqui. Tirando a raiz quadrada desse valor, aqui vai ficar 10 à terceira, raiz quadrada de 45, né, gente? Vai dar um valor aí aproximado de 7, né? Um 6,7 por aí, tá? Então, ó, vai dar 6.746. Ó, aqui deu 6,7 vezes 10 à terceira, né? Que aqui tá dentro da raiz, né? Vai dar 10 à terceira, essa raiz de 10 à sexta. Então vai ficar 6,7 vezes 1.000, 6.700, tá certo? Menos 6.400. E não se esquecendo que nós estamos trabalhando em quilômetros, tá certo? Então essa altura vai dar 346 quilômetros. Pessoal, e aí ele pergunta, existe algum ponto na superfície da Terra que obedeça a essa condição? Não existe, pessoal. Ó, eu acabei de falar para vocês
que o Everest, que é o ponto mais alto aí da Terra, ele está a praticamente 9 quilômetros da Terra. Certo? Ele tem 9 quilômetros de altitude. Olha só aonde que vai ter uma gravidade reduzida assim, a 346 quilômetros da Terra, ou seja, pessoal, muito afastado da superfície da Terra. Certo, turminha? Tá? Então, na letra B, não existe nenhum ponto da Terra que obedeça a essa condição aí. Ok? Pessoal, falando de órbitas aí agora, tá? Eu vou falar aí a respeito de órbita circular e depois eu falo com vocês a respeito da órbita elíptica, certo? Pessoal, considerando aqui uma órbita circular, eu poderia falar que um corpo que está circulando aqui, ó, eu estou considerando aí um satélite ao redor de um planeta qualquer aí. Esse satélite tem uma massa m, o planeta tem com certeza é uma massa maior, tá, gente? Então a gente representa aí com a letra M maiúsculo, tá? Então, a força gravitacional, ela vai criar aí uma atração nesse corpo. Certo? Essa atração, gente, a gente pode considerar como se fosse um peso desse corpo, tá? Como é uma trajetória circular, eu poderia falar que a resultante centrípeta vai ser igual ao peso. E aí, se eu substituir os valores, como é que fica? Resultante centrípeta é mv ao quadrado dividido pela distância, que no caso aqui vai ser o r, certo? E aqui o peso é massa vezes a gravidade. Cancela a massa, então nós vamos ter que a velocidade de uma órbita circular, eu vou colocar assim, tá, gente? Velocidade de uma órbita circular vai ser igual a raiz da distância, tá, gente? Eu vou colocar aqui como d, que seria a distância entre os corpos, tá certo? Então, distância vezes a gravidade. Tá certo? Isso daqui serve para órbitas circulares. Tá ok? Pessoal, vocês já viram que gravidade é igual a gm sobre d ao quadrado. Tá certo? Velocidade circular, que a gente acabou de determinar, então eu poderia dizer, substituindo o valor de g aqui, ficaria raiz quadrada da gravidade vezes a distância. Ou seja, pessoal, acaba cancelando aqui, então eu vou ter que a velocidade circular vai ser igual a raiz quadrada de gm sobre d. Tá? Essa fórmula eu vou falar para vocês daqui a pouco a respeito dela. Outra coisa, pessoal, como eu estou tratando uma trajetória circular, se eu pensar na fórmula da velocidade, eu vou ter o quê? Que velocidade é distância dividido pelo tempo. A distância de uma trajetória circular é 2πr, certo? Que nesse caso nós estamos chamando de d, que é a distância, tá certo? Dividido pelo tempo, que como é o tempo de dar uma volta, então vai ser o período. Tá certo? Então, ou seja, gente, ó, eu posso igualar, como eu estou trabalhando velocidade e velocidade, eu posso igualar essas duas fórmulas aqui, ó. Certo? Então ficaria assim, ó. Vou chamar essa daqui de equação 1 e essa daqui de equação 2. Então eu vou igualar essas duas fórmulas. Ficaria gm sobre d
é igual a 2πd sobre t. Trabalha com isso daqui, né, gente? Faz o quadrado, tal, né? Vocês vão chegar em uma fórmula dessa maneira aqui, ó. D ao cubo sobre t quadrado é igual a gm 4π ao quadrado, certo? Isso daqui é constante, tá certo? Gente, essa fórmula aqui é uma fórmula muito importante, tá? Por quê, pessoal? Percebam que o que depende essa fórmula aqui, ó. Se você observar, por exemplo, né, um planeta muito distante daqui e você determinar essa distância e ver o período desse planeta, você consegue chegar aí à massa desse planeta, tá certo? Então, é uma fórmula muito utilizada, tá, gente? Uma fórmula extremamente útil aí para astronomia, tá ok? Pessoal, órbitas elípticas. Pessoal, o que acontece? Nós temos um ponto, percebam aqui que nós temos uma determinada velocidade, certo? E nós temos um pontinho ali em cima. Dependendo da velocidade, gente, ó, o corpo ele vai fazer essa trajetória em azul. Se ele tiver uma velocidade maior, ele vai passar para uma trajetória circular, que seria essa linha tracejada. E se ele tiver uma velocidade maior ainda, ele passa para essa trajetória vermelha, certo? Uma trajetória elíptica também. Então, o que acontece, pessoal? Esse ponto P, ele é perigeu, ou seja, tá, gente? Ele é um ponto mais afastado se a trajetória for essa trajetória vermelha, tá? Então, P é perigeu se eu considerar essa trajetória vermelha. Ou seja, ele vai ter que ter uma velocidade maior, tá, gente, para poder fazer essa trajetória vermelha. Uma trajetória elíptica, né? E esse corpo, esse planeta aí, fica em um dos focos aí dessa elipse vermelha aí. Tá certo? Para isso, pessoal, para isso acontecer, a velocidade vai ter que ser maior do que a velocidade circular. Se a velocidade for igual à velocidade circular, ele vai fazer essa trajetória, ó. Perceba que o corpo vai ficar bem no centro dessa trajetória tracejada, tá certo? Então, se tiver a velocidade circular, ele vai fazer essa linha tracejada aqui, tá bom? E se a velocidade for menor do que a velocidade circular, esse ponto P, ele vai ser um apogeu, tá? Então, essas palavras aí, tá, gente? Só para vocês saberem, tá, gente? Ó, apogeu, quando ele está afastado, quando o corpo está afastado do ponto P, e perigeu, quando esse corpo está próximo do ponto P. Tá? Então, ou seja, se você considerar essa trajetória vermelha, ó, o corpo está mais próximo do ponto P do que do outro lado. Então, esse ponto P é perigeu. Agora, se eu considerar a trajetória azul, o ponto P está mais afastado do que o outro lado, ó. Tá certo? Então vai ser um apogeu. Tá ok? Então, ó, o P é perigeu, eu considerando a trajetória azul. Isso daí vai acontecer se a velocidade for menor do que a velocidade de trajetória circular. Tá ok? Bom, pessoal, fazer mais um exercício aqui para vocês. Então, exercício 2. Suponha um satélite em órbita de período t igual a 24 horas. Responda as seguintes questões. Determine a altura do satélite considerando o raio da Terra 6.400 km, sua massa 6 vezes 10 elevado a 24 e a constante
G, a gente já conhece aí o valor, tá? Vou utilizar aquela fórmula que eu falei, que é importante aí para vocês, tá, gente? Então, D ao cubo sobre T ao quadrado é igual a Gm sobre 4π ao quadrado. O que ele quer saber é exatamente a altura do satélite, ou seja, ele quer saber a distância aqui, tá? Então, vou deixar aqui o D. O período, pessoal, eu tenho que colocar sistema internacional, tá, gente? Então, ó, ele está falando que são 24 horas, eu vou ter que fazer 24 horas, cada hora são 3.600 segundos. O G, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa, 6 vezes 10 elevado a 24. Dividido por 4 π ao quadrado. Pessoal, quando vocês vão fazer um exercício como esse, é interessante vocês pensarem em algumas coisas aí, tá? Por exemplo, pessoal, o que eu posso fazer aqui? 6 dividido por 4 dá 1,5. Não dá? Se eu faço 1,5 vezes 6,67, pessoal, o que é a metade de 6,67? Vai ser 3,33. Se eu somar 3,33 com 6,67, dá 10. Então, ou seja, 6,67 vezes 1,5 dá 10. Π ao quadrado, gente, o π é 3,14, 16, né? Se eu fizer ele ao quadrado, dá 10 também. Dá um valor assim bem próximo de 10, tá? Então vocês poderiam, ó, cancela 10 com 10, olha só, já melhorou demais a sua conta aqui, tá? Então você começa a trabalhar com esses valores assim bem mais rápidos aí, tá? Então, ó, D ao cubo vai ser igual 24 ao quadrado dá 576. Certo? Esse, eu vou pensar no 36, tá, gente? Eu vou pensar como se fosse separado, 36 e 100, tá? 36 ao quadrado dá 1.296. 100 ao quadrado, né? Ou seja, 10 ao quadrado vai ficar 10 à quarta. O que eu tenho aqui, ó? 10 elevado a 13. 24 menos 11, 13. Então, vou ter essa conta aí. Certo? Então, aqui eu vou ter 10 elevado a 17. Eu vou trabalhar com esses valores aqui também, tá, gente? Se eu pensar em uma raiz cúbica desse valor aqui, gente, vai dar uns valores aqui meio complicados. Mas o que eu poderia fazer? Ó? Eu vou tirar a raiz cúbica. Ó. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou diminuir aqui. Ó, aqui está dando 10 a 17. Eu vou colocar 129,6 vezes 10 elevado a 18. Pessoal, tirando uma raiz cúbica disso daqui, o que a gente percebe? Ó? Raiz cúbica de 512 dá 8. Raiz cúbica de 729 vai dar 9. Então, ou seja, esse valor aqui, gente, ele vai dar um valor aí 8,5 mais ou menos, tá? Essa raiz cúbica aí. Tá? Então, se você conhece algumas raízes aí aproximadas, tá? Facilita demais a sua conta. O 129 aqui. Raiz cúbica de 125 dá 5, ó. Então você coloca lá um valor aproximado, tá? Opa, aqui eu já tirei a raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 10 a 18 vai ficar 10 a sexta. Tá ok?
Deixa eu tirar aqui o cubo. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 8,4 vezes 5 dá 42. Então, vai ficar 42 vezes 10 a sexta. Vai ficar 42 vezes 10 a sexta, né? 42 milhões de metros. Então, vai dar 42 mil quilômetros. Essa conta aqui, ó. Um valor aproximado. Então, estou colocando valores aproximados aqui, ó. Tá ok? Então, 42 mil quilômetros seria a altitude desse satélite. E aí ele fala assim, se o sentido de rotação do satélite for oposto ao da rotação da Terra, de quantas em quantas horas ele passará exatamente sobre a mesma cidade? Pessoal, se um vai girar de um lado, o outro do outro, então em 12 horas eles vão se encontrar, tá certo? Então, a cada 12 horas eles passarão, o satélite passará exatamente sobre a mesma cidade, tal. Então, letra B, pode colocar de uma maneira mais rápida aí, tal. A cada 12 horas. Certo? Bom, turminha, ainda tá faltando eu comentar algumas coisas, tá? Mas aí depois eu continuo, certo? Por hoje é só, até a nossa próxima aula. Até mais, turminha. Tchau, tchau.